Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou vocês que vão se inscrever assim que o vídeo acabar. Vou começar já pedindo desculpa, porque aquela dor na minha garganta voltou, então eu vou tentar falar num tom um pouquinho mais baixo, mais devagar, tentar ser um pouquinho mais sucinto também nas respostas, porque ó, como vocês podem ver tem muita pergunta, já agradecendo aí a vocês que chegaram juntos na caixinha dessa semana, como eu deixei avisado na semana passada. Caixinha acontecendo num dia diferente, né? Deixei ela lá nos stories do Instagram, @pautas e táticas na quarta, vou responder na quinta, porque hoje tem jogo do Brasil, amanhã então a gente posta no canal o pós-jogo da seleção brasileira, beleza? Então sem mais enrolação, vamos embora aqui para nossa primeira pergunta. Jorge Barbosa tem muitas dúvidas sobre segundos atacantes, hein? Já acho que já é a terceira semana seguida que ele manda pergunta sobre esse tema. Na formação 4-2-3-1, o segundo atacante pode ser o jogador do meio na linha de 3? Se ele tiver característica para fazer isso, pode sim, Jorge. O Griezmann faz no Atlético de Madrid, o Savarino faz no Botafogo, o Thomas Müller fazia no Bayern, na seleção alemã também. Agora, se for um cara tipo Gabigol, Richarlison, não. Ele tem que jogar realmente ao lado de um 9. Às vezes eles são improvisados, né, como pontas ou como o próprio 9, mas acaba não dando tão certo assim, né? Eles acabam encontrando dificuldades nas demandas dessas posições. Se for um cara que consegue flutuar bem ali por trás do 9, ele consegue ser esse meio atacante improvisado, beleza? Mais uma do Jorge. Você acha que pode surgir novas funções disruptivas no futebol, como o falso 9 surgiu anos atrás? Sempre pode, cara, sempre pode. Né, o futebol, ele não tem uma... E aqui que apareceu aqui, ó. Minha cachorrinha, não sei se ela vazou aqui no vídeo, mas eu acho que eu percebi ela andando ali atrás, gente. Então vocês não estranhem não se aparecer aqui uma cachorrinha aqui andando aqui na minha cama, que é a minha Kiki, né? Aí, ó. Quer aparecer no vídeo, quer responder as perguntas também. Mas voltando aqui, ó, sempre pode aparecer uma função nova, né? Dependendo, né, das variações que forem criadas, né? O futebol ele não tem uma maneira de jogar hoje que é tão evoluída assim que ele não tem mais para onde evoluir, para onde mais inovar. Sempre vai haver, beleza? E aí, diante disso, a gente pode ter novas posições e funções surgindo também. Mais uma do Jorge. Quais funções e características de jogadores morreram no futebol moderno? Não sei se morreu, tá? Mas realmente caiu muito em desuso, a ponto da gente nem falar mais sobre ela, que é a do líbero. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre os tipos de líbero. Algumas funções do líbero, elas podem aparecer, né, esporadicamente, né, por jogadores de diferentes posições, inclusive. Mas a posição do líbero mesmo, a gente não tem visto mais, beleza? Valeu, Jorge. O André mudou de arroba, né? Agora é Dré_Alves_JPEG. É, moleque. Pega o moleque que tá voando. Kaká ou Neymar? Neymar. Não tem muito pra onde correr, né? O Kaká, ele teve uma grande temporada, assim, surpreendente, impressionante, de melhor jogador do mundo, que foi 2006, 2007, mas o touro da carreira do Kaká, ele foi um bom meio-campista, né? Um bom meio-atacante, mas ele não tem várias temporadas em quantidade de alto nível como tem o Neymar, e nem tantas ferramentas assim como o Neymar teve. Eu não gosto muito de comparar jogadores de posições diferentes, né, até porque o Kaká sempre foi um meio atacante, o Neymar foi isso no final, mais nos últimos anos da carreira, por conta de lesões, e sempre foi um ponta, né, sempre foi um jogador de mais drible. Acaba sendo um pouco injusto ficar comparando e tal, mas ainda assim, Neymar. Tá? Deixa eu só fechar a porta aqui, porque eu acho que tá vazando som ali de fora. Vamos voltar aqui para as perguntas. A segunda aqui do André. O que achou do movimento do Marcelo Beckler? Né? Você fala, né, da saída dele, né, da função de correspondente em Barcelona e voltando ao Brasil, né, voltando a morar em São Paulo, para poder ser agora comentarista. Cara, eu vou te falar que eu até esperava. Eu estava temendo ele sair, inclusive, da TNT Esportes, né, porque estava nítido, né, com a questão ali que eles não falaram declaradamente, mas está bem óbvio, né, que houve a separação, né, do casal, né, com a Clara Albuquerque e tal. Você vê no futebol no mundo o climão que fica entre os dois,
né? Quando um faz uma piada, todo mundo ri, o outro fica sério, e vice-versa. Eles não falam mais um com o outro diretamente, não falam mais o nome do outro. Os caras tiveram que colocar um apresentador no programa, né? Para que, naquele rodízio que eles faziam entre eles, quando um apresentasse, não precisasse interagir diretamente com o outro. Isso com certeza foi um fator. Então, eu estava temendo, pô, mano, daqui a pouco o Marcelo vai pedir para sair da TNT, ou vai receber uma proposta de outro lugar e vai sair, né? Mas ele fica na empresa, deixa Barcelona, vem ser o comentarista aqui no Brasil, até para suprir a ausência do Bruno Formiga, né? E eu achei um movimento maneiro, cara. Vou sentir falta dele no melhor futebol do mundo. Provavelmente ele não vai mais fazer parte da equipe fixa ali, pode aparecer esporadicamente, mas a gente sempre tem ali também as redes sociais dele para poder acompanhar, e eu acho que ele vai ser um bom comentarista de jogo também. Eu gosto dele, das opiniões dele e tal. Fala um pouco rápido demais, mas eu entendo isso, cara, na comunicação. Às vezes, para você não perder o raciocínio, a coisa, a informação, a opinião, vem na sua cabeça e você só quer, né, colocar para fora antes que ela se perca. Mas é isso, cara. Boa sorte aí pro Beckler. A terceira aqui do André. Com o fim da janela, quem você acha que leva a Libertadores? Cara, não sei se isso foi um fator determinante, não. Porque, obviamente, o Flamengo foi o time que mais se reforçou. Ele tá de um lado da chave onde não tem outro brasileiro. Ele é favorito para passar contra o Estudiantes. E depois, provavelmente, vai ter o Racing pela frente, que acredito que vai passar pelo Vélez. E é um jogo difícil. Muito difícil. Né? E que o Flamengo não vai decidir em casa, realmente, caso ele aconteça, porque o Racing passou em primeiro no seu grupo. E o Flamengo não. Para mim, entre os não brasileiros, o Racing é o time mais forte. Eu acredito que do outro lado da chave vai haver o confronto Palmeiras e São Paulo, e o Palmeiras será favorito. Então eu tô esperando o Palmeiras de um lado, não por conta de janela nem nada disso, mas eu tô esperando o Palmeiras de um lado, e o Flamengo ou o Racing do outro, com um favoritismo pro Flamengo, mas colocando uma lupa bem grande aí nesse Racing que, repetindo, para mim, entre os não brasileiros, é o time mais forte dessa Liberta, beleza? Então, para mim, o título fica entre esses três aí: Palmeiras, Flamengo ou Racing. Se fosse no eventual final Palmeiras e Flamengo, em um jogo só, eu acho que o favorito seria o Flamengo, mas é um jogo só, né? Campo neutro. O favoritismo de 2021 também era do Flamengo e deu Palmeiras. Palmeiras e Racing, aqui eu acho que o favoritismo seria mais nivelado. Né? Não conseguiria apontar um favorito claro, não. Difícil, hein? Difícil. Enfim. Valeu, André. Felipe Malheiros, 14. Você acha que o Felipe Luiz pode ser um treinador diferente dos últimos, visando a Europa? Cara, eu acho que ele é um técnico bem promissor. A gente não pode esquecer que ele está prestes a completar um ano, ou deve ter completado recentemente um ano, como treinador de um time principal, profissional e tal. E ele viveu alguns poucos períodos aí de turbulência, né, dentro do cargo, também naquela questão, né, no Flamengo ele é uma panela de pressão, então qualquer momento de mínima oscilação aí vão questionar o técnico, porque, nossa, tem um elenco fantástico e não tá conseguindo vencer todos os jogos, ou fazer o time voar tecnicamente, taticamente, tem que ser superior, muito superior aos adversários em todas as partidas. Bobagem. Né? O cara tá conseguindo fazer um ótimo trabalho. É um estudioso, eu acho que tem o futuro dele na Europa, sim, cara, nos próximos anos. Né? Mas vamos ver quanto tempo mais ele ainda vai permanecer no futebol brasileiro, no Flamengo, enfim. Vejo até um futuro nele, a médio prazo, até na seleção brasileira, tá? Talvez ele faça esse movimento primeiro, tá? De ir pra seleção, depois ir pra Europa. Por enquanto, eu ainda o trato como um técnico promissor, com muita qualidade, mas ainda promissor, ainda não é um nome consolidado, não. Mais uma aqui do Felipe. Por que você acha que o futebol do Gabigol decaiu tanto? Falta de adaptação? Cara, já estava decaindo no Flamengo, né? Eu acho que no Flamengo ele tinha uma questão específica com o Tite, né? O Tite pensava o time de uma forma muito fixa, né? Onde não demandava de um jogador com as características dele para aquele time. O Tite, assim como eu, leu o Gabigol como segundo atacante, não como centroavante, como outros técnicos leram. E ele tinha o Pedro, que é um dos melhores 9 brasileiros
nem em atividade. Então ele preferia ter esse 9 fixo e o Gabigol ficava ali como opção, né? E muitas vezes até como terceira opção, porque ele optava por ter, por exemplo, eu acho que era Carlinhos o nome dele, que veio do Nova Iguaçu, que também era um 9, né, de características mais semelhantes ao Pedro, né, nas oportunidades em que ele não tinha o Pedro para jogar. Então a falta de ritmo fez o futebol dele cair, a falta de confiança, não jogar num sistema tático que extrai o melhor dele, ele funciona melhor em times que jogam com 2 atacantes, acho que tudo isso contribui, tá, para que o futebol dele tenha decaído. Mas uma coisa é o nível, o desempenho das atuações ter caído e outra é ele ter parado de fazer gol, porque eu acho que em desempenho ele continua entregando quando joga a mesma coisa de sempre. Mas como ele tem bem menos minutos, acaba também fazendo bem menos gols, beleza? Valeu, Felipe. Araújo Juliano 12. Por que o Chile, depois de ganhar 2 Copas Américas, não classificou mais para a Copa do Mundo? Pô, mano, porque tem outros adversários também muito qualificados. E a seleção chilena, até o último ciclo, até metade desse ciclo, ainda usava aquela base de time, que foi o melhor Chile da história para muitos, né? Que conseguiu esses 2 títulos de Copa América. E, cara, os jogadores vão envelhecendo, né, não vão desempenhando mais o mesmo nível de antes, né, você tinha ainda como peças fundamentais jogadores como Alex Sanches, que já não fazia mais a diferença há muito tempo no futebol europeu, como Eduardo Vargas, que se em outros momentos foi um sonho de consumo ali, né, do futebol sul-americano, estava amargando reserva aqui no Atlético Mineiro, né, o Arangues, que não estava conseguindo também performar tão bem assim no Internacional, o Vidal, que não foi um grande não foi uma grande amostra, né, a passagem dele pelo Flamengo, e quando ele saiu a torcida não sentiu tanta falta, enfim, então ainda tinha algumas referências que foram envelhecendo. A safra seguinte, né, a renovação não foi com a mesma qualidade, e é difícil realmente, né, ter uma safra vencedora como aquela, e você contrasta isso com uma ótima safra do Equador, por exemplo, com uma sempre muito boa safra do Uruguai, da Colômbia, a competitividade acaba aumentando. Agora, a gente realmente não esperava uma queda tão grande assim do Chile, a ponto de ser uma das piores seleções, pior do que a Venezuela, né, que também está com uma boa safra aí, recentemente foi até vice-campeã aí de algum mundial de base aí, não me lembro se foi sub-20, sub-17, enfim. Então, acho que tudo isso que eu acabei de falar ajuda a explicar. Mais uma aqui do Juliano. Qual seria a quarta força das seleções sul-americanas? Eu acredito que você está considerando Brasil, Argentina e Uruguai, né, como essas 3 primeiras forças, né? Cara, para mim hoje seria a Colômbia. E a Colômbia talvez até na frente do Uruguai. Para mim seriam essas as 4 forças. Beleza? Mais uma do Juliano. Em que posição se poderia classificar o craque Cruyff? Cara, o Cruyff, ele era um segundo atacante, né, que muitas vezes jogava enfiado de 9, às vezes jogava de meio atacante, ele mesmo se definia como um meio campista, e às vezes jogava de falso 9 também, né? Mas o grande diferencial do Cruyff era realmente ser um cara muito versátil, que poderia permear ali por várias posições do ataque, num time conhecido por isso, inclusive, né, o Carrossel holandês 74, né, essas trocas de posições já eram muito comuns desde os tempos de Ajax, né, quando ele jogava, depois no Barcelona também, enfim. Ele é um grande entusiasta, inclusive, dessa posição do falso 9, né, o cara que começa na posição mais avançada do ataque e vem se juntar aos meio-campistas, se transformar ali quase que num engante, né, num meia atacante, beleza? Fica ali entre essas posições, mas para mim ele é um segundo atacante, por características. Quem sou eu para definir uma posição única pro Cruyff, mas para mim ele é segundo atacante. Valeu, Juliano. Thor Carvalho, TSC. Você já falou que joga de zagueiro, mas como é bem alto, como você se sai como goleiro? Ah, mano, na quadra é melhor, cara. Porque na quadra eu consigo ser goleiro linha também. O gol é menor, né? Ele é mais quadrado, menos retangular, né? Então eu consigo fechar os espaços, o ângulo do atacante melhor, jogo melhor com os pés também, né? Fico funcionando ali quase como um zagueiro de sobra, ou como um armador ali desde trás, porque a gente, quando joga, a gente tem o costume de não marcar o goleiro, então eu tenho mais liberdade para construir desde trás, tal qual no campo como zagueiro. Agora no campo não, no campo é mais difícil, eu não sou goleiro, tem que ter talento para ser goleiro, né? Só ser alto não basta.
Enfim, então na quadra eu consigo me sair melhor, por também conjugar funções de um jogador de linha do que no campo. No campo, realmente, não conte comigo para ser goleiro, beleza? Mais uma aqui do Thor. Quais as suas aspirações de carreira? Tem vontade de se tornar técnico de futebol? Cara, eu não fecho a porta para estudar para isso. Mas primeiro eu teria que fazer um curso de educação física, que era a minha segunda opção na faculdade em relação ao jornalismo. Depois de começar a treinar também, eu acabei, né, gostando e me vi como essa segunda opção também, né, de cursar educação física. Também por abrir essa porta aí também de poder estudar para ser treinador. Eu não fecho isso, mas eu sou jornalista, cara. Então eu não tenho aspirações nem vontade nesse momento, né, de estudar para ser técnico, não. Até porque eu não acho que eu tenho tudo o que é necessário para ser um treinador. Eu entendo da parte tática porque eu estudo, é só isso. Né? Mas está bem além da parte tática, né? Você tem que ter liderança, poder de convencimento, de persuasão para fazer 30 homens de personalidades diferentes, né, com minutagens de jogo diferentes, entenderem, comprarem, executarem a sua ideia de jogo, né, estarem satisfeitos com as minutagens que estão tendo, e conseguir entregar resultado, além de tudo isso. E tudo que eu tenho é saber a parte tática porque eu estudo. Só isso. Eu não sei dar um treino, nunca tive essa experiência na minha vida, então não tenho nenhuma aptidão para ser treinador. Aspirações dentro da carreira. Cara, eu tenho dois grandes objetivos. Ou fazer o meu canal se tornar tão grande a ponto dele conseguir me dar uma renda mensal significativa a ponto de eu não depender de um outro trabalho, ou fazer com que ele realmente continue sendo um portfólio forte, né? Ele cresça tanto a ponto de chamar a atenção de uma grande empresa de comunicação, de jornalismo esportivo, que queira contar com os meus serviços para que eu possa, né, trabalhar nela. Né, que foi a grande intenção de eu fazer o meu canal. Eu não achei que ele fosse crescer tanto a ponto de monetizar, de ter mais de 21 mil inscritos como eu tô nesse momento, né, de conseguir... eu comecei em 2020, estamos terminando 2025 e eu ainda tô aqui, né, na ativa com ele. Quando eu comecei lá o canal, para mim era só uma forma de treinar minha escrita, minha edição, né, minha fala na frente da câmera, minha locução, né, eu trabalhava com locução de rádio, na rádio da faculdade, fazia alguns programas, fazia podcast, né? Então, isso aqui era uma grande vitrine aqui para o meu trabalho e ele se tornou meu trabalho de fato. Mas ainda temos muitas casas ainda para galgar até eu finalmente conseguir falar que, isso aqui é o que eu vou fazer da minha vida para sempre. E nesse primeiro momento, estamos longe desse objetivo. Então, meu primeiro objetivo é tornar ele um portfólio interessante para fazer com que empresas maiores, né, vejam o meu trabalho e me contratem, beleza? Valeu, Thor. Heraldinho V13. Acha que Douglas Santos pode estar na Copa mesmo jogando numa liga inferior, mas sendo versátil? Se ele conseguir repetir as atuações que levaram ele para a seleção, que o Ancelotti viu, né? Ou a comissão dele viu e gostou. E se ele continuar fazendo isso, ele vai continuar sendo convocado. E se quando for testado, ele for aprovado, se ele agradar nos treinos, nos jogos que ele for oportunizado, ele vai continuar sendo convocado. Então acho que ele tem que abraçar aí a chance que teve e seguir fazendo o que fez, né? O que levou ele para a seleção. Que a gente, pelo menos eu, não tenho conhecimento, informação suficiente para dizer se o que ele está fazendo é o bastante para suprir a nossa carência nessa posição. Ele chamou 3 laterais, né, nessa lista. Ele chamou o Alexandro, que foi cortado por lesão, o Caio Henrique, que é um jogador bem diferente, né, um lateral que apoia por dentro e tal, e o Alexandre já falei, e o próprio Douglas Santos. E na lista anterior ele chamou o Carlos Augusto, que eu esperava ver nessa. Talvez se ele fosse chamar 3, ele chamaria, né, ou se eu fosse chamar 3, eu chamaria o Carlos Augusto, o Caio Henrique e o Alexandre, não chamaria o Douglas Santos. Foi uma das grandes surpresas aí dessa última lista aí do Ancelotti, beleza? Mais uma do Heraldinho. O que mais você deseja que aconteça globalmente no futebol nesse momento, relacionado a algo qualquer? Globalmente, cara, eu acho que resolveria boa parte dos nossos problemas, cara.
que a FIFA impusesse ao mundo uma padronização do calendário, sabe? As temporadas têm que começar na data X, terminar na data Y, só pode ter um número total de jogos Z. As datas FIFA. Eu falei data FIFA no começo? Falei, tipo, o calendário anual, ele tem que ter, vamos supor, 60 datas no máximo. As datas FIFA têm que ser respeitadas, né? Quando a seleção se apresentar na segunda-feira, pós-rodada de domingo, só vai poder ter jogo, né, no domingo da semana seguinte, ou na segunda-feira da semana seguinte. Tudo isso tem que estar imposto pela FIFA, sabe? Né, pra gente não ter a festa aí que é, por exemplo, no Brasil, a bagunça que é no Brasil, né, de ter jogo adiado pra cá, pra lá, e aí não ter data pra colocar, e vamos empurrando, e aí depois vamos mexendo. E é muito ruim, cara. É muito desorganizado, sabe? Quando a gente tiver essa padronização, aí CBF, Comebol, sei lá, as federações estaduais vão poder sentar para poder fazer um calendário justo, né? E seria uma padronização mundial, né? Para que todo mundo tenha esses calendários, né, alinhados. Aí a gente não tenha problemas como, por exemplo, abertura de janela na Europa, né, no que eles consideram no que é o meio de ano pra gente, que eles consideram o início de temporada deles. E aí, na nossa reta decisiva, a gente perder jogadores pra eles, pô. É foda. Então, se a gente tivesse os calendários alinhados, a gente ia conseguir jogar uma temporada inteira com o mesmo elenco, né? Não ia ficar perdendo jogador pra Europa no meio do ano. Enfim. A última aqui do Heraldinho. Qual foi o treinador que você mais colocou expectativa e ele não correspondeu? Cara, eu achava que a carreira do Dunga, pós-seleção, seria bem melhor do que foi, né? Ele praticamente, né, depois da primeira passagem, assumiu o Internacional, ficou ali alguns meses, saiu, né? Acho que no ano seguinte, ou 2 anos depois, ele assumiu a seleção brasileira de novo. Não brilhou e acabou a carreira do Dunga. Não assumiu mais clube nenhum, nem de divisões inferiores. Eu esperava ver o Dunga, né, permeando por alguns clubes brasileiros e tal, e conseguindo ser mais um técnico aí, né, pro mercado nacional. E não foi. Não sei se a imagem dele ficou muito arranhada pela passagem dele na seleção, ou se ele simplesmente não quis mais, se ele recebeu propostas e decidiu que ser técnico não era pra ele. Mas era um cara aí que eu esperava que a carreira dele fosse pra frente e não foi. Beleza? Valeu, Heraldinho. Celso D11. O Celso, ele fez 3 perguntas na mesma caixinha. Celso, quando for assim, separa as perguntas, tá? Faz uma pergunta numa caixinha, faz a outra numa outra, faz a outra numa outra. Não bota as 3 numa só, não, que fica meio confuso, tá? Se eu não tivesse visto antes, se não tivesse dado uma olhada antes, né, nas perguntas que vieram, eu não saberia distinguir isso. O que você aprecia no estilo do Klopp? Cara, o Klopp, ele é de uma escola, né, que bebe muito da fonte do Ralf Rangnick, né, da pressão alta, da pressão pós-perda, do gegenpressing, né, de matar o contra-ataque na raiz ainda no campo de ataque. E isso para mim é a principal virtude que destaca o Klopp dos outros, né? Outros treinadores alemães que beberam dessa mesma fonte do Ralf fazem isso, o Tuchel, né, o Nagelsmann, mas o Klopp é o grande mestre. Ele se tornou mais o disseminador desse estilo de jogo do que o próprio Rangnick. Então é isso que eu mais gosto no Klopp. Você prefere equipes ofensivas, defensivas ou equilibradas? Equilibradas, pô. Se o time ataca demais, ele toma gol demais. Se o time defende demais, ele ataca de menos, faz poucos gols. Uma equipe equilibrada, ela tende a ser, né, um time que toma pouco gol e faz gols o suficiente para vencer os jogos. É isso. Qual é o seu técnico com menos de 45 anos favorito? Pô, mano, eu não fico olhando a idade dos caras para saber qual é o que tem menos de 45 favorito. Eu posso te falar quais são os meus favoritos. E provavelmente todos eles têm mais de 45. Eu não sei. Guardiola certamente tem mais de 45. O próprio Klopp, o Ancelotti, o Antônio Conte, né? Eu não sei a idade do Simone Inzaghi. Não sei quantos anos ele tem. O Simeone, eu aprecio muito, né, a força defensiva dos times dele. Acho que tem mais de 45 anos, não sei. Então, se eu for falando aqui algum nome e tiver menos de 45, é esse cara. Mas eu
Não tenho ideia, cara, da idade dos caras, não. Vou ficar te devendo essa, beleza? Valeu, Celso. Matheus Silva 282. O Matheus ele já mandou uma pergunta só em 3 caixinhas, né? Então vou ter que ler tudo isso para poder depois responder. Eu tenho a opinião de que se o cronômetro sempre parasse quando a bola não estivesse rolando, ia diminuir o antijogo. Os times que praticam o antijogo acabam sendo beneficiados, porque o juiz não dá mais acréscimo depois dos 45, mesmo quando a cera parte de algum time. Não, ele só dá aqui essa opinião dele, que é que eu comente, né? Ele não fez nenhuma pergunta. Ele fez uma afirmação e eu vou comentar em cima dela. Eu concordo. Eu acho realmente que o cronômetro tinha que parar. Eu acho que melhoraria muito essa questão dos acréscimos, melhoraria muito essa questão da cera. Acho que não teria mais tanta cera, né? Porque se o cronômetro para, todo mundo tá vendo, né? Qual é a minutagem que tá rolando ali. E não ficaria dependendo, né, de uma pessoa decidir por quanto tempo ficou parado, se vai dar mais acréscimo ou não. Eu acho que resolveria bastante esse problema aí, né, de jogadores malandrinhos ali, quando o time dele tá ganhando, ficar comendo o tempo do jogo. Beleza? Claro que isso já beneficiou meu time algumas vezes, mas também já prejudicou. Quando beneficiou, eu achei o máximo. Mas é o torcedor falando, não é um analista de futebol. Então eu não vou ser hipócrita aqui, né, de dizer que seria mais justo para todo mundo se essa implementação aqui sua realmente fosse colocada em vigor, beleza? Valeu, Matheus. João Destro 77. Alguém do Brasileirão de 95 ou do ano passado entra no seu Botafogo de todos os tempos? Entra, João. Eu já fiz na minha cabeça. Eu acho que eu já fiz no canal também. Qual seria o meu Botafogo de todos os tempos? E eu montei 2 times, tá? Até o time reserva. No time titular, Gotardo e Gonçalves, os 2 zagueiros de 95, estão no meu Botafogo de todos os tempos. E o Túlio Maravilha, né? É o centroavante do Botafogo de todos os tempos. Ah, mas o Quarentinha é o artilheiro, o maior artilheiro do clube. Porra, mas o Túlio, além de ser um grande artilheiro, ainda foi durante muito tempo, né, o grande jogador da história do Brasileirão do Botafogo, né? O cara tem estátua lá no Newton Santos também. O Quarentinha, por exemplo, não tem. Se é justo ou não, a gente pode entrar nesse debate numa outra hora, mas no meu time titular teria o Túlio, no time reserva teria o Quarentinha. E do time do ano passado, eu colocaria no time reserva o Marlon, né, o Marlon Freitas, um grande capitão, um grande líder, e o Luiz Henrique. Né, porque no meu time titular, tanto o Garrincha quanto o Jairzinho estariam escalados. Eu vou escalar aqui os 2 times, tá? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Time titular, Jefferson, sim, o Jefferson. Superou o Manga, que seria o goleiro do time reserva. Jefferson é o terceiro jogador com mais jogos pelo Botafogo em todos os tempos, então... E é um goleiro melhor, né? Até por ser um goleiro mais moderno. Jefferson no time titular, Manga no time reserva, mas vou escalar o titular primeiro, tá? Josimar é o lateral direito. Frequentou a seleção brasileira também em Copa, titular em Copa, inclusive. Gotardo e Gonçalves, os 2 zagueiros. Na lateral esquerda, Newton Santos, óbvio. Meus 2 volantes seriam Gerson e Didi, ou Didi e Gerson, Didi na direita, Gerson na esquerda. Na ponta direita, Garrincha. Os 2 atacantes seriam Jairzinho e Túlio. E na ponta esquerda, cara, eu fico em dúvida entre Paulo César Caju e Zagallo. Vou colocar o Caju, porque o Caju era mais importante no time de 68, que também foi campeão brasileiro. E o Zagallo eu vou deixar pro time reserva, beleza? Aí o time reserva vai ter Manga, Carlos Alberto Torres, que jogou pouco no Botafogo, né? Pouco tempo. Por isso que, na maioria das seleções históricas do Botafogo, tem Carlos Alberto Torres, mas, pô, ele não jogou nem mais tempo e nem mais bola do que o Josimar. Aí na zaga eu ponho o Sandro e o Mauro Galvão, que era mais zagueiro do que todos esses aqui, mas no Botafogo vai ficar no time reserva. O Mauro Galvão entra na seleção do Vasco de todos os tempos, talvez na do Inter, talvez na do Grêmio, na do Botafogo vai ficar na reserva, tá? E lateral esquerda, Marinho Chagas. Volantes, aí eu coloco o Marlon e o Alemão. Os 2 volantes reservas aí. Luiz Henrique, ponta direita reserva. Aí ponta esquerda reserva, como eu botei o Paulo César Caju no time titular, vou botar o Zagallo no time reserva.
E no ataque eu vou botar Quarentinha e Amarildo. Deixei de fora, por exemplo, o Heleno de Freitas, que é um grande crime. Mas vou ter que deixar de fora. Então, essas são as minhas seleções titular e reserva aí do Botafogo. E respondendo a sua pergunta, tem 3 jogadores de 95 na titular, 2 de 2024 na reserva, beleza? Obrigado, João. O João fez mais 2 perguntas. Perdão, João. Quem você acha que ganharia em uma trocação franca? O alagoano Pepe ou o Júnior Baiano? Cara, o Pepe ele ficou marcado por lances específicos, mas ele não é um jogador violento não, mano. Não é. O Pepe é um jogador que chega junto, ele é um zagueiro, tem a virilidade dele e tal. Mas ele ficou marcado por um lance que ele pisa, né, acho que na mão de alguém, ou alguém... Não, o Messi que pisa na mão dele, na verdade. Tem um lance que ele chuta o cara já no chão e tal, e ele fica marcado por isso. Deve ter algum outro lance ali violento, mas, pô, o Sérgio Ramos, por exemplo, era muito mais violento do que ele. Muito mais. Mas o Sérgio Ramos ficou marcado pelos gols que ele fazia, porque era capitão do time, que era o símbolo de levantar a taça e tal. O Pepe ficou com a fama do Sérgio Ramos de ser um cara violento. Então o Júnior Baiano, que era violento de fato, era muito bom zagueiro, tá? Mas era realmente violento. Esse era violento. Eu acho que ele, na porrada, ele ganharia do Pepe. Beleza? Mais uma aqui do João. Como ser um zagueiro com boa saída de bola? Normalmente eu só rifo a bola pro mato por nervosismo. Tem que começar por esse problema aí do nervosismo. Tem que ser um pouco mais calmo, né, cara? Ser um cara que é frio e tem que ter qualidade no passe. Seus companheiros também tem que ajudar, né, com opções de passe. Né? Você tem que jogar sempre com a cabeça erguida. Né? Enfim. Tem que ter uma boa condução, tem que saber driblar ali se necessário, para poder fazer uma saída de bola, né, mais limpa, mais qualificada e com menos erros, tá? Mas principalmente esse problema aí do nervosismo tem que resolver. Zagueiro nervoso para sair jogando, normalmente dá errado, beleza? Valeu, João. Agora sim agradecendo o João. Jonathan Silva 07. Já pensou em fazer um vídeo comparativo entre Ronaldo e Cristiano Ronaldo? Ou acha que são muito distintos? Pô, mané, nunca pensei. Não é que eles sejam muito distintos, mas eu acho que o Ronaldo, por ser centroavante a carreira inteira, nunca jogou em outra posição, né, ele sairia um pouco na frente nas questões do centroavante em si. E o Cristiano foi o winger pela direita, foi ponta esquerda, foi segundo atacante, e tá jogando como centroavante agora na reta final da carreira também por questões físicas, né? Para ele ser preservado de funções defensivas, para ele ficar mais perto do gol, enfim. Mas nem ele mesmo queria, né, jogar de centroavante. Então acho que a gente vai acabar comparando, laranja com banana. Os dois são frutas, mas, né, funcionam bem de diferentes formas, em diferentes pratos, enfim. Não acho que seria uma comparação justa, não. E aí alguém pode falar, mas o Cristiano não é 9 e tem mais gols do que o Ronaldo. Aí é uma comparação de números, né, de estatísticas. E só isso. É igual essas comparações aí que estão fazendo de Ronaldinho e Neymar, que eu fiz aqui no canal também. Claro que o Neymar vai ganhar do Ronaldinho nos números. Pô. Ele era bem mais atacante do que o Ronaldinho, e numa época em que isso, né, se tornou quase que sinônimo de, pra você ser um bom atacante, você tem que ter número de gol elevado. Antes isso não era levado tanto em consideração, não. Até pela dificuldade, né, antes da era Messi e Cristiano, de se, por exemplo, conseguir uma estatística de 30 gols por temporada. Os caras banalizaram isso, fazendo 40, 50 gols em temporadas seguidas. Então fez com que um centroavante de 30 gols, de 25 gols, né, que isso fosse um número pequeno, perto dos 40, 50 gols de Messi e Cristiano. Aí os caras que vieram depois, né, nem precisava ser centroavante, como o Neymar não era, mas como Salah, como Bale, como Robin, sei lá. Jogadores que também funcionam ali no ataque como artilheiros, né, também tivessem que acumular muitos números de gols. E o Ronaldinho, que nem era um atacante, né, ele foi um ponta, mas ele era um 10, né, jogou num time ali, né, de 3 atacantes que não tinha a figura do 10, então para ele ficar preservado, que já é uma diferença também da época do Neymar, de funções defensivas, foi escalado como um ponta. Ele não estava preocupado com quantos gols ia fazer, quantas assistências e tal. Tanto que ele sempre tentava o lance até mais difícil, mais bonito, mais plástico de se ver,
do que necessariamente o mais objetivo, como é o que se cobrava no momento de mais intensidade, menos espaço, que é o da época do Neymar. Então tudo isso tem que entrar na conta quando a gente vai comparar números, principalmente de jogadores de posições e épocas diferentes, beleza? Por isso que eu não pretendo fazer esse vídeo de Ronaldo e Cristiano não, beleza? Mas valeu, Jonathan. Matheus Holman, ele mandou duas, mas uma eu já tinha respondido numa outra caixinha. Mandei a resposta para ele no privado. A outra foi a seguinte: qual time você acha que chega forte para briga pelo título da Libertadores? Acabei nem vendo, né? Que é outra pergunta do Matheus, também já tinha sido respondida nessa mesma caixinha, né? Que eu falei que os favoritos para passarem são São Paulo, Palmeiras, Racing e Flamengo, né? Agora nas quartas de final. E eu acho o Palmeiras muito favorito contra o São Paulo. E entre Flamengo e Racing aí fica um pouco mais dividido. Então vai ficar entre esses três aí pra mim, beleza? Valeu, Matheus. Felipe Gabriel, o que esperar de Andreas Pereira, que já chega com uma assistência e um título? Que maldade, hein? Que maldade, hein? Cara, o Andreas é um grande jogador. Ele não pode ficar marcado por isso aqui, não. Até porque o dia que ele falhar com a camisa do Palmeiras, o feitiço vai voltar contra o feiticeiro. Né? Ele é um ótimo jogador, um ótimo meio-campista. Não à toa veio pelo valor que veio, não à toa tá chegando com a moral que chega. Não à toa, depois daquele episódio lá, ele continuou sendo convocado para a seleção brasileira várias vezes. Jogou Copa América, enfim. Esteve na primeira lista do Ancelotti. É bom jogador, é muito bom jogador e vai agregar muito ali no time do Palmeiras. Mas pode tirar essa assistência, esse título aí da conta dele, tá? Mais uma aqui do Felipe. O que aconteceu com o Rodrigo no Real? Cara, ele vem tendo poucas chances, né, com o Xabi Alonso. Vai lá se saber por quê. Ele já estava tendo poucas chances, né, na reta final ali do Ancelotti, porque alegou problemas psicológicos, não sei o que e tal, e foi preservado no final. Mas o Xabi Alonso fez questão de dizer que eram questões técnicas, que ele não estava tendo muitos minutos por questões técnicas. Depois, esporadicamente, foi colocando ele como titular uma partida ou outra, ou entrando alguns minutos na partida ou outra. Cara, muito difícil de explicar o que aconteceu com o Rodrigo. A gente não tá lá para saber, ele não mostrou vontade de sair, outros clubes não fizeram tanta força assim para tirar ele de lá, então ele vai permanecer lá e tomara que ele consiga recuperar o espaço dele, porque é muito importante para a seleção. Seria meu titular da seleção, inclusive, caso tenha sequência e volte pro grande nível, beleza? Que a gente sabe que ele pode desempenhar. Mais uma do Felipe. Xabi realmente era a melhor escolha? Era, cara. Claro que era. Era o treinador que todo mundo queria, né? Pelo trabalho que ele fez no Leverkusen, impecável. Mas é claro que é uma aposta por ser um cara jovem, né? Que conseguiu fazer muito com um time que não tinha a pressão, a expectativa, o holofote, a obrigação de conquistar que o Real Madrid tem. Mas é um técnico aí da nova geração. A gente viu os clubes europeus apostando muito nisso, não ficando sempre com as mesmas figurinhas carimbadas, né? E então foi uma escolha inteligente aí do Real Madrid. Se isso vai se resultar em taças ou não, a gente tem que esperar para ver, beleza? Ronaldo Bianchini. Fala sobre esse negócio do Cuiabano, muito estranho. Muito estranho, mas eu acho que foi mais um timing ruim para ter uma ideia que já poderia ter sido alinhada desde o início da negociação, né? Quando ele foi vendido lá para o Nottingham Forest, ele foi vendido em definitivo e ninguém tinha tido a ideia, né, de que ele poderia só sair no meio da temporada europeia, né, no fim da nossa temporada aqui, para ele ficar até o final do ano, e depois isso já poderia ter sido alinhado antes, mas acho que foi só depois, né? Então o cara viajou, tirou foto, se apresentou, né, se despediu do Botafogo nas redes sociais. Alguns dizem que ele já chegou a fazer um treino lá e tal. E aí houve uma ideia de alguém no Botafogo. Opa, será que vocês não emprestam eles pra gente até o final do ano, não? Que ele vai ser importante aqui, né? E aí provavelmente ele vai ficar na reserva. E aí os caras concordaram e emprestaram. Só que isso tudo aconteceu num time muito esquisito, muito incomum. E aí por isso que ficou né, essa interrogação na cabeça de todos nós, né? Quando eu vi lá, inclusive, que a notícia, né? A manchete da notícia que eu vi foi que houve uma reviravolta. Eu tinha achado o seguinte, o Cuiabano estava machucado, né? Antes dele ser vendido. Será que quando ele foi fazer os exames médicos lá, ele não foi aprovado? Né? A lesão que ele tem é mais
grave do que se achava e os caras deram para trás e devolveram, mas não, ele só foi emprestado para a gente de volta. E que bom, né, porque ele vai ficar até o final do ano, pelo menos. Lembrando que o Cuiabano ele já estava envolvido lá naquela transação que ia o Igor e o Jair e ele juntos, só que ele recebeu também uma proposta do Brighton, e aí ficou na dúvida de para onde ele ia, qual proposta salarial seria melhor para ele, acabou não indo para nenhum dos dois clubes e posteriormente o Nottingham acabou levando. Mais uma do Ronaldo. Impressões sobre o final da janela de transferências brasileira. Pô, mano, pior que eu não tenho muitas opiniões, não. Acho que foi uma janela bem fraca, de modo geral. Não vi nenhuma grande contratação que fez barulho, não. Sabe, o Flamengo, ele contratou muito em quantidade de jogadores com grife, né? O Jorginho já tinha ido para lá pro Mundial, né? O Samulino, esse assim me pegou de surpresa, que eu não achei que o Atlético iria liberá-lo tão cedo, principalmente ele no nível que estava jogando, querer voltar pro Brasil, né? Agora, Emerson Royal, a gente sabe que é a grife, né, do Flamengo e tal, gosta de ter jogadores de grife e tal, mas não é um cara que me impressiona, né? O Saul tá fazendo bons jogos aí, mas quando ele chegou me pareceu assim, pô, mano, oportunidade de mercado, Felipe Luiz conhece ele, é amigo dele e tal, vai vir, mas não sei se vai ser para somar tanto assim. Aí a gente teve no Palmeiras o Andreas, já tava querendo ele desde o início do ano. O Botafogo contratou o Danilo, mas também perdeu vários jogadores importantes aí. Danilo, bom jogador, Montoro, uma boa surpresa e tal, né? O Flu, que estava também o outro time do Mundial, contratou o Soteldo, né, para competição, quase não jogou, reserva, enfim. Perdeu o Arias depois do Mundial também. O Corinthians sofreu transferban, o Grêmio parece que vai trazer o William, né? Já trouxe o Arthur para ver se sai desse buraco aí em que ele se meteu. O que mais que a gente pode destacar? O Santos fez um pacotão aí, né, agora no final, né? Trouxe o Lautaro Dias do Cruzeiro, trouxe o Vitor Hugo, né, revelação do Flamengo. Não sei se vai subir tanto assim o patamar. O Vasco trouxe o Carlos Cuesta, né, para a zaga, né, boa contratação. O Robert Renan também, ótima contratação. Vamos ver se eles vão conseguir render ali, mas pô, as peças para resolver ali o problema da zaga vieram. Vamos ver agora se eles vão resolver de fato. Trouxe o Matheus França, né? Acho que estava no Crystal Palace, se não me engano. Enfim. Alguns clubes aí se movimentando, né? Fazendo boas contratações. Mas nada assim que tenha me saltado os olhos, assim. A que mais se aproximou disso aí foi o Samulino no Flamengo, né? Eu não esperava ver no Brasil tão cedo. Mas fora isso, nada que tenha, uau, que contratação fantástica, como a gente já fez, a gente já teve, né, em outras temporadas, beleza? Acho que os times vão continuar mais ou menos do mesmo nível, né? Quem fez boas contratações vai continuar brigando na parte de cima, como brigaria mesmo sem as grandes contratações. E quem estava, né, com algumas carências e trouxe esses jogadores, né, fez ali boas apostas para ver se conseguem subir, né, uma prateleira, né, nas suas brigas aí, no seu destino final aí na temporada, beleza? É isso, para mim o balanço final é esse. Mais uma aqui do Ronaldo, palpite pro jogo da seleção, cara, a gente tá esperando que a seleção tenha uma grande vitória, né? Porque o Chile é um time fraco, jogo em casa, né? Partida no Maracanã, onde o Brasil não jogava desde a derrota contra a Argentina do Fernando Diniz, né? Pedido do próprio Carlo Ancelotti, então todo mundo tá ali para ver o time do Ancelotti, então a gente tem expectativa de que seja um grande jogo, ou pelo menos uma grande vitória, né? O problema, cara, é que pra mim, e aí é uma visão pessoal minha, tá? Pra mim só vale a pena realmente analisar o jogo da seleção quando o adversário é muito forte. Muito forte. Porque aí ou o Brasil vai conseguir, com dificuldades, vencer, e aí vai valer a pena essa vitória com dificuldades, ou ele vai passar dificuldades e aí o resultado não vai vir. Porque quando é contra um time muito fraco assim, a gente sempre tem essa expectativa da vitória, né, elástica, com 3, 4 gols de diferença. Quando não acontece, é uma vitória xoxa e a gente fica batendo na seleção porque ganhou de pouco e tal. E aí não é tão interessante, né? Então, pra mim, o jogo da seleção só vale a pena quando o adversário é muito forte. Porque quando é fraco, ou a gente espera um jogo sem graça porque a seleção jogou pouco e ganhou de pouco, ou a gente espera um jogo sem graça porque a seleção ganhou muito contra um time fraco e aí fez gol de baseada contra
Zé Ninguém. Aí é complicado. Então por isso que as datas FIFA se tornaram datas chatas, né? A gente fica ansioso para ela acabar logo, pra gente ver o nosso time jogando no Brasileirão e as ligas europeias. O Thor, que já tinha mandado duas lá atrás, mandou mais uma aqui agora. Na sua opinião, qual time do Fluminense foi mais forte, 2010 ou 2012? Cara, 2012 porque tinha mais elenco, né? Tinha praticamente dois times titulares, eram muito fortes, né? Os times do Fluminense. Quando rodava o elenco, parecia que, pô, não rodava, né? Parecia que realmente eram todos titulares ali, era um elenco muito, muito forte e apesar de ter brigado ali pau a pau com o Atlético Mineiro na briga pelo título do Brasileirão daquele ano, era sabidamente o time mais forte do Brasil. O Atlético foi uma surpresa. Montou aquele time ali no meio da temporada, mas o Fluminense já começou a temporada assim, com um elencaço, foi campeão carioca e foi campeão brasileiro. 2012, assim, sem muita dúvida. Topzera 1910. Acha que as seleções pequenas vão dar trabalho? Eu vi a Euro e elas jogaram muito bem. As seleções pequenas da Europa, então, né, você está dizendo. Ah, sempre dá um trabalho, né, mano? Copa do Mundo é aquilo, sempre tem uma surpresa, né? Sempre tem uma zebra chegando longe, eliminando uma seleção grande, então. E geralmente essas zebras ou vêm da Europa. Na última Copa foi o Marrocos, né, uma seleção africana, né? Mas é mais difícil de acontecer isso. Então, normalmente as seleções pequenas da Europa costumam, né, aprontar mais do que as de outros continentes. Mais uma do Topzera. Quais seleções da América do Sul vão chegar melhor para a Copa vendo esses jogos eliminatórios? Ah, cara, Argentina e Colômbia, na minha opinião. São as duas que estão num estágio mais avançado aí de trabalho. Não à toa foram as duas seleções que fizeram a final da Copa América. E ali tem o Brasil pela quantidade de talento, pelo treinador que agora tem, né, mas pegando pouquíssimos jogos até a Copa, né, para poder ajeitar esse time aí. A gente está a menos de um ano da Copa, a gente não tem um time ainda, está fazendo teste. Isso não me deixa olhar para a seleção brasileira com um olhar de favoritismo prático. É mais um favoritismo teórico, porque é o Brasil, que é muito respeitado, porque sempre tem a ambição de ser campeão, e é isso. E o Uruguai pela tradição, pela camisa e tal, não necessariamente pelo que a gente está vendo em campo. Gosto muito do Marcelo Bielsa, mas o que a gente está vendo da seleção uruguaia não é algo que encha os olhos. Então, para mim, Argentina e Colômbia tem mais expectativas minhas para fazer um grande mundial no ano que vem. A terceira do Topzera. O clima nos Estados Unidos vai estragar o futebol das seleções europeias e dar vantagem para nós? Cara, isso foi um debate, né, na Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que a Copa do Mundo não vai acontecer só nos Estados Unidos, né? Vai no Canadá e no México também. Normalmente já acontece no verão, seja onde for, é no verão. Só que nos Estados Unidos tem aquela regra, né, de, pô, choveu, tem que parar, acho que 45 minutos. Teve um raio, né, num diâmetro de não sei quantos quilômetros e tal, metros, sei lá, tem que paralisar o jogo. Pô, isso daí esfria o jogo, isso nem é uma merda, mas vamos ver se eles vão mudar esse protocolo, essa lei aí, para que o que foi ruim no evento teste, que foi a Copa do Mundo de Clubes, tenha servido de atenção para que isso não aconteça, né, na Copa do Mundo, né, que mais estádios com aquela cobertura, né, para proteger da chuva sejam utilizados, que os horários menos propensos à chuva sejam escolhidos para os estádios que não são protegidos, que esse protocolo seja alterado, né, porque esfria bastante o jogo, a gente sabe que é uma questão de segurança, mas, pô, normalmente é só um mero protocolo e nada garante que, mesmo que com o protocolo aconteça alguma barbaridade, alguma fatalidade, né, enfim. Então, pô, mano, acho que vai ser ruim para todo mundo, porque vão vir de uma temporada desgastante, né, com muitos jogos, especialmente quem joga na Europa, né, isso inclui jogadores da América do Sul também. E é isso, cara. Vai ser ruim para todo mundo. Tem jeito. Valeu, Topzera. Lucas Emanuel Oliveira. Por que é pouco comum ver a formação de 3 zagueiros no Brasil? Porque, cara, o torcedor brasileiro ele é chato. Ele é muito tradicional, ele gosta do que o que não soa estranho para ele, né? A gente tem uma mania muito feia de achar que 3 zagueiros e 3 volantes, uma coisa ou outra, nem se fala as duas juntas, é sinônimo de retranca, de jogo defensivo, de covardia, e muitas vezes não é, né?
E é por isso, né? O torcedor tem que abrir mais a mente, entender mais de tática, saber do que tá falando e não só reproduzir o que ele bate o olho e acha que é, né? Porque não é comum, porque soa estranho para ele. Geralmente parte daquele tiozão, né, que não vê tanto futebol assim, ou daquela meninada que só vê jogo do Botafogo, ou então é muito influenciada pelos tiozão e aí só repete o que eles falam. Eu conheço vários do meu time, então não vou nem citar nomes aqui, porque mas se estiver vendo vão se identificar. Mais uma aqui do Lucas Emanuel. Consegue ver alguma zebra para 2026? Marrocos vai conseguir repetir a campanha? Bom, a zebra acontece quando a gente não espera. Então, se eu estivesse vendo, não seria zebra. Beleza? Né? Se não me surpreender, se não for algo que vai surpreender, se não for algo que ninguém está esperando, não seria zebra. Beleza? Só estaria correspondendo às expectativas. E se Marrocos conseguir repetir a campanha, também não vai ser zebra. Mas eu acho muito difícil de conseguir, tá? Muito difícil. Ainda mais que a Copa agora aumentou o número de seleções e o Marrocos conseguiu chegar lá sem expectativa nenhuma. Agora ele com certeza vai ser mais respeitado. E sendo mais respeitado, as seleções grandes ou mais ou menos da mesma força vão agir contra ele de uma forma mais cautelosa e menos corajosa e descuidada na defesa, tá? Que o grande mérito do Marrocos, inclusive, foi a solidez defensiva e a velocidade e efetividade nos contra-ataques. A terceira aqui do Lucas Emanuel, que por enquanto é a última, depois eu atualizo aqui para ver se chegou mais. Quais os dois laterais brasileiros do futuro para repetir Marcelo e Daniel Alves? Cara, é a posição mais difícil da gente estar achando aí grandes nomes. Então acredito que nesse momento não há. Tá? E há muito tempo que não há. Tinha tudo para ser Danilo e Alexandro, que surgiram desde ali das seleções de base, foram campeões sul-americano e mundial sub-20, jogaram juntos em vários clubes, né? Não só no Santos, mas também no Porto, na Juventus, agora no Flamengo, mas não conseguiram ser, né, esses jogadores ali que pegassem o bastão de Daniel Alves e Marcelo. E, cara, a gente tá observando a posição, vai ser cada vez mais difícil a gente ver esses laterais que voam para ataque, né, por muito tempo. Né, esses caras vão conseguir fazer esse tipo de função enquanto eles tiverem físico para isso, enquanto eles forem jovens e tal. Porque da maneira como o futebol se desenhou hoje, porque antigamente, né, quando a gente tinha isso aí no futebol brasileiro, por exemplo, com o Cafu, Roberto Carlos e vários outros que surgiram aí nessa safra, né, os times não tinham pontas, então os laterais é que voavam até a linha de fundo e praticamente o lateral marcava lateral. Agora com os pontas, quando o lateral sobe, o ponta vai acompanhar ele ou ele fica estrategicamente posicionado para receber a bola nas costas do lateral e começar uma transição mais rápida. Já não tem mais tempo do lateral que vai para o fundo voltar para fazer a recomposição, né, numa transição defensiva. Então é bem mais difícil a gente conseguir, né, encontrar laterais com essas características. Então a gente vai ver cada vez mais laterais servindo de base, né, como terceiro zagueiro, ou apoiando por dentro, do que esses laterais mais ofensivos. A não ser que eles se tornem alas ou pontas, ou meias, enfim. Vou atualizar aqui para ver se chegou mais pergunta, mas por enquanto foi isso. É isso, gente. Acabamos então, né, a caixinha dessa semana. Ó, 53 minutos. Bastante tempo, foram bastante perguntas. Realmente, quando eu bati o olho e vi, eu falei, nossa, tem pergunta pra caramba. Então, muito obrigado a todo mundo aí que participou. Jorge Barbosa, temos alguns vídeos sobre segundos atacantes no canal, tá? Você pode dar uma conferida nele, porque eu sei que toda semana você pergunta sobre segundo atacante, e não é uma reclamação, não. Mas talvez para você trazer outros temas diferentes e tal, né? Você assistindo esses dois vídeos, você vai conseguir sanar as suas dúvidas aí. Lá na playlist Conceitos Táticos do Futebol Moderno, você vai encontrar esses vídeos, beleza? Mas agradecendo a você, Jorge, e a todo mundo que mandou pergunta, a você que está assistindo, que não tem Instagram, não pode mandar pergunta lá, mas gosta do quadro também. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta, provavelmente no nosso dia normal, tá?
na sexta-feira. A caixinha vai estar lá no Instagram, @pautas e táticas, se você não segue ainda. Siga, ou não, né, porque eu peço e vocês não fazem, mas de preferência siga, né, para dar uma moral para nós. Siga lá o nosso Instagram, fique atento lá aos stories e deixe as suas até 3 perguntas, né, na caixinha da semana que vem também, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!